Paz, povo de Deus, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero contar um testemunho sobrenatural de algo que Deus fez na minha vida em um jejum de 70 dias. Então, antes de eu compartilhar com você esse testemunho, quero que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber os vídeos novos que são lançados às 6 horas da tarde. Nós estaremos trazendo conteúdos sobrenaturais sobre libertação e batalha espiritual e vai ser algo disruptivo que vai acontecer na sua vida. Então, vamos lá. Nesse vídeo eu quero contar um testemunho muito tremendo de algo que aconteceu comigo em um jejum de 70 dias. Eu lembro que eu tinha proposto no meu coração em fazer 40 dias de jejum, mas ali houve um movimento do céu e eu acabei fazendo 70 dias, então eu adicionei mais 30 dias ali no propósito que eu estaria fazendo, que seriam 40, agora foram transformados em 70 dias. E foi um tempo muito sobrenatural, porque eu tinha muitas coisas para fazer, eu tinha muitas tarefas para cumprir, muitas coisas realmente para fazer, mas aquele jejum me gerou uma ruptura, me gerou um crescimento, me gerou uma transição espiritual que eu nunca havia vivenciado da parte de Deus. Então eu quero ensinar para você o seguinte: eu lembro que nesse jejum de 70 dias eu propus que eu só poderia beber água e eu jejuava 23 horas todos os dias, ou seja, eu tinha 1 hora só para me alimentar. Geralmente podia ser ali no horário do almoço, que era o único horário que eu tinha para me alimentar. 1 hora por dia eu tinha para fazer a minha alimentação. Com o passar dos dias era mais fácil, era simples, né? Os primeiros dias de jejum eles eram muito simples, só que quando foi chegando ali 30, 40, 50 dias, aí já foi ficando um pouco mais pesado, porque nosso corpo ele não está acostumado a comer só 1 hora por dia, mas eu ali fui acostumando o meu corpo e por mais que eu sentisse bastante fome durante o período do jejum, eu permanecia ali, eu bebia água, eu permanecia ali na oração, na busca com o Senhor. Então durante 70 dias eu jejuava 23 horas. Eu geralmente eu entrava, né, no jejum a 1 hora da tarde e só comia no outro dia ao meio-dia. Então 1 hora da tarde eu orava apresentando o jejum, no outro dia eu comia meio-dia e depois voltava ali 1 hora da tarde novamente para o jejum. Isso dava 23 horas de consagração. Geralmente podia ser ali no horário do meio-dia, talvez eu não conseguia comer no horário do meio-dia, então eu estendia um pouco mais de jejum, abria 1 hora de janela de alimentação. E ali eu comia naquele horário e só poderia comer no outro dia, ali no horário, digamos que eu apresentei, né, o jejum novamente para, de fato, fechar ali as 23 horas. Porque não podia ser menos de 23 horas. Eu tinha proposto no meu coração que era para um novo nível, para um desatar de glória realmente. Eu vi que vocês gostaram muito dos testemunhos que eu trouxe sobre o jejum de 3 dias, sobre o jejum de 7 dias. Foi um tempo verdadeiramente muito disruptivo. E eu tenho vários testemunhos de jejuns sobrenaturais, de jejuns muito intensos, que são, de fato, um divisor de águas na minha vida, que me proporciona uma ruptura muito grande. E nesse tempo, eu lembro que eu comecei, né, a pagar um preço muito alto no mundo espiritual de jejum, e eu tinha uma busca muito intensa, eu tive que sair para alguns lugares para ministrar, tive que viajar, eu estava de jejum, e aquele jejum ele era inquebrável, eu não podia quebrar. Talvez, né, em outros jejuns eu poderia abrir uma janela maior, mas nesse jejum em específico, eu não poderia estar abrindo uma janela de alimentação maior para me alimentar, né? Ter ali uma comunhão, não, naquele jejum eu não podia ter ali acesso à comida, porque tinha que ser 23 horas durante 70 dias para um novo nível, para uma nova patente no mundo espiritual. E eu quero contar uma coisa aqui para você. Todas as vezes que você se movimenta para fazer algo que você nunca antes fez, eu nunca tinha feito 70 dias jejuando 23 horas, nunca tinha feito isso. Todas as vezes que nós nos posicionamos para acessar na presença de Deus um novo tempo, com sacrifícios mais profundos e densos, o Pai vai começar a corresponder a mim e a sua vida. É claro que eu emagreci demais, é claro que eu fiquei mais magro, eu já sou magro por natureza, e eu emagreci mais porque eu entendi que aquilo era uma direção do Espírito Santo, era uma direção do Pai. E eu quero ensinar uma coisa aqui para você. Nós, como seres espirituais, nós somos espirituais. A Bíblia fala que nós somos seres entre corpo, alma e espírito. E o nosso espírito é uma partezinha de Deus que está sobre nós. Nós precisamos alimentar o nosso espírito da seguinte forma. Se você é uma pessoa que não ora, que não jejua, que não tem vida com Deus, você nunca vai viver o sobrenatural. E eu vou te contar o que Deus fez comigo nesse jejum de 70 dias. Eu lembro que eu entreguei os 70 dias, graças a Deus havia conseguido entregar 70 dias de consagração, 70 dias de separação, 70 dias de oração, buscando ao Senhor de forma muito intensa. E nesse período, depois que eu entreguei o jejum, eu comecei a acessar em Deus uma revelação muito profunda. E o Senhor ministrou comigo o seguinte: o Pai ministrou comigo que aquele jejum havia trago uma ruptura espiritual no campo espiritual e no campo financeiro.
Por quê? Porque o Senhor me ensinou que quanto mais espirituais nós somos, mais Deus nos concede a condição financeira, mais Deus pode nos conceder a casa, o carro, aquilo que for necessário. Porque a primazia não pode ser a casa, o carro ou a condição financeira. A primazia tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o sobrenatural. E às vezes as pessoas estão guerreando e pelejando porque eu quero crescer financeiramente, só que não estão jejuando, não estão orando. Então a minha chave espiritual que eu tenho para liberar para sua vida hoje, nesse jejum de 70 dias que eu fiz, é a seguinte. Eu paguei um preço muito alto. Foi um tempo muito forte. Eu paguei o preço por acessar um novo nível de unção, por acessar um novo tempo de ministração. E esse jejum de 70 dias me trouxe uma autoridade dentro do campo do avivamento e dentro da libertação que eu nunca tinha vivido. Esse jejum de 70 dias que eu fiz me fez acessar uma unção de libertação e uma unção de avivamento muito maior do que eu já possuía. E eu, quando comecei a jejuar esses 70 dias, 23 horas, eu acessei uma autoridade espiritual que eu não vivia antes. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a entender mais quem eu era em Deus, como eu era em Deus, a forma como eu deveria atuar no reino de Deus. E quando eu entendi esse princípio no mundo espiritual, eu rompi nas regiões celestiais. Eu acessei um tempo disruptível, porque eu entendi que eu era não simplesmente filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, filha de Deus. Mas eu entendi quem eu era no meu ministério, no meu chamado, porque não é nem nosso, né? O chamado é o ministério do Senhor. E quando eu entendi que verdadeiramente eu estava recebendo uma nova autoridade, eu estava entendendo mais quem eu era na presença de Deus, eu acessei um tempo muito tremendo. Então eu comecei a entender, meu Deus, eu sou um profeta de fato, o Senhor me levantou para ministrar a libertação, o Senhor me levantou para estabelecer o avivamento, eu comecei a pregar a palavra de Deus de uma forma muito intensa. E irmãos, foi um tempo tão extraordinário. Meu irmão, minha irmã, foi um tempo tão tremendo, porque eu acessei em Deus uma identidade de profeta, uma identidade que eu deveria ministrar as almas, que eu deveria trabalhar para o reino, que eu deveria ministrar as pessoas, que eu deveria ajudar as pessoas da forma mais tremenda possível. E nesse jejum, o Senhor me ensinou o seguinte: quanto mais nós priorizarmos o sobrenatural, a presença dele, outras coisas físicas, naturais, nos serão acrescentadas. Vão ser acrescentadas para mim e para você. Então, quando você entender que você tem que parar de ficar pelejando e guerreando, porque eu quero uma casa, eu quero um carro, sim, você vai, no nome de Jesus, trabalhar bastante, mas a primazia não é isso. A primazia é que você foque no Senhor. Porque quando nós focarmos no Senhor, as outras coisas o Pai vai começar a trazer nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso por quê? Porque um dos maiores princípios que eu aprendi nesse jejum é: eu fui muito constante. Então a principal chave que eu quero trazer para você debaixo do jejum espiritual é essa. Se você for uma pessoa constante, que paga preço, você vai acessar algo em Deus que você nunca tomou posse. Aí tem muitos religiosos que dizem assim: mas não pode jejuar tudo isso, meu querido. Eu vou te dizer uma coisa. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus ficou 40 dias sem comer nada. Eu fiquei 70 dias comendo 1 hora por dia. E eu vou dizer uma coisa pra você: o nosso Senhor Jesus, nós não podemos pensar que nós vamos nos comparar a Ele. Não existe comparação em Cristo, não faz sentido nós nos compararmos, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então não pense que eu fiz esse jejum, porque quer ser maior do que Jesus, quer fazer mais que Jesus. Não existe isso, igreja. Existe nós nos posicionarmos em Deus para pagar um preço, porque Jesus, ele era perfeito. Jesus não precisaria jejuar. Você acha que Jesus jejuou por quê? Porque Ele nos deu o maior exemplo de todos. E nós podemos sim pagar esse preço no mundo espiritual. Quanto mais você jejuar, quanto mais você se dedicar ao Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele só vai entregar para você algo do sobrenatural, ainda mais profundo. Quando nós entendemos que o jejum, ele é a principal arma espiritual para mortificar a carne, você acessa em Deus uma mentalidade de jejum, de oração muito tremenda. E nesse jejum de 70 dias eu acessei essa mentalidade. Eu tomei posse da mentalidade do quê? Que eu deveria ser constante, persistente. E quando eu terminei esse jejum, Deus começou a me fazer coisas sobrenaturais. Deus me fez acessar uma condição espiritual, uma condição financeira, uma condição de identidade do ministério, do chamado que Deus tinha colocado na minha vida, que eu nunca tinha vivido. E eu quero hoje instigar você a isso. Nós estaremos fazendo 40 vídeos, 40 dias de 40 vídeos, ensinando só sobre libertação e batalha espiritual. Eu quero que você seja ativado e aprenda sobre libertação, porque o Senhor tem me comissionado, tem falado comigo para me trazer para vocês aqui nesses vídeos que ensinam sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre como nós podemos estar expulsando os demônios. E eu quero chamar você para esse tempo sobrenatural. Nós estaremos começando daqui a alguns dias um propósito muito sobrenatural de postar 40 dias de vídeos aqui no YouTube só para trazer
trazer direções e orientações muito profundas. E eu quero que, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você digite aqui embaixo: eu quero viver tudo isso. Eu quero viver tudo isso. Digite nos comentários: eu quero viver tudo isso. Porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer algo sobrenatural com você, no nome de Jesus. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para notificação, para você não perder nenhum vídeo. Nós estaremos postando todos os dias vídeos às 6 horas da tarde para trazer um conteúdo sobrenatural para você e compartilhar daquilo que o Pai tem compartilhado comigo. Que Jesus te abençoe poderosamente.